Bom dia. Bem, meu nome é Larissa Assunção, eu sou farmacêutica, me formei na UFRJ, sou biomédica, fiz biomedicina na Uniaselv, junto com farmácia. Sou ex-concurseira, estudei aí para concurso durante 3 anos, tive aprovações em alguns concursos públicos, mas o último concurso público que eu tive aprovação foi na Faculdade de Medicina, aí onde eu ganhei uma bolsa de 100% na Universidade de Vassouras. E aí eu acabei, abrindo mão aí um pouco dessa jornada de concurso. Mas ao longo dessa experiência de anos, obviamente eu acabei seguindo a carreira acadêmica, dou aula na faculdade também de farmacologia. Tenho meu curso próprio, esse aqui é meu Instagram. Depois, se vocês quiserem ver, coloco bastante coisa lá de farmacologia, mas podem me procurar também para tirar dúvida de questão, dúvida de farmaco. Eu sempre tento responder todo mundo. E também fiz uma pós-graduação em farmácia clínica e hospitalar. Então, assim, minha jornada é basicamente essa. Espero poder ajudar vocês. A gente hoje vai trabalhar 3 tópicos de farmacologia. A gente vai falar de farmacocinética e farmacodinâmica, farmacologia do sistema nervoso autônomo e farmacologia do sistema nervoso central. Então, assim, é muita coisa, para um dia só, mas é aquilo. A gente vai ali ver o conteúdo rápido, sabe? O meu material tá bem completo. Depois, quem quiser pode me mandar mensagem, eu mando. Eu tentei colocar textos para vocês conseguirem estudar depois. Fiz uma apostila com questões, posso mandar também. Tenho material, drives meus da época de concurso, que eu estudava para perito, Então, tem bastante conteúdo de farmaco lá. Posso estar enviando tudo para vocês, tá bom? Sem problema algum. Então, gente, essa prova do Exército vocês já devem ter visto, provas anteriores, já devem ter tido alguma experiência. Então, assim, falando um pouquinho sobre a parte de farmacologia na prova, eu fui fazer um compilado de como que estavam as questões. Na verdade, o Juliano, nosso coordenador, e a Gabi fizeram essa visão geral de tudo que cai na prova. E, assim, é uma prova que é copia e cola. Então, como que eu montei essa aula? Você pega o Katsung, que é a bibliografia deles, e coloca ali, eles pegam um texto, colocam e vão mudando as palavrinhas. Vai pegar um medicamento que tem um nome muito parecido com o outro, aqueles prefixos ou sufixos parecidos, e vão trocar ali o mecanismo de ação ou ver a reação adversa, enfim. Eles vão brincar com isso. Então, não tem jeito. É assim, eu aconselho vocês a realmente pega o slide depois, tem quase 200, acho que hoje tem 276 slides de aula, mas algumas coisas eu vou passar batida. Aí vocês vão, pega, decora mesmo, porque depois, quando vocês forem fazer a questão, que eu peguei as questões, últimas questões de farmaco do Exército, vocês vão ver que tá tudo no slide, copia e cola. Bem, então vamos começar, Vocês vão me ajudando aí. Agora o primeiro tópico vai ser farmacocinética e farmacodinâmica. Então, antes de mais nada, a gente tem que começar entendendo o que é o conceito de farmacocinética. Então, a gente não pode esquecer que é o estudo, Isso aqui é o que está lá no Katsung, definido e gabarito de uma questão que eu coloquei para vocês. É o estudo da velocidade com que o fármaco atinge o sítio de ação e são eliminados do organismo. Então, a farmacocinética basicamente está atrelada a isso, A relação aí organismo e fármaco. Então, é tudo aquilo que o organismo vai fazer com o nosso fármaco, tá bom? Não esquece esse conceito, porque eles brincam com essas palavrinhas aqui. Isso aqui é de acordo com o Katsung. Então, quando a gente olha lá a farmacocinética, tem logo atrelada a farmacocinética, depois quem? A farmacodinâmica. Mas a farmacocinética começa bem aqui. Já que é tudo aquilo que o organismo vai fazer com o fármaco, a gente não pode esquecer que isso daqui vai começar quando a gente tem uma dose de fármaco administrada. E aí vão seguir processos que às vezes a gente esquece. Por quê? Porque isso aqui é aquela parte introdutória de farmacologia, a gente acha que já está na cabeça há muito tempo, mas esquece que a farmacocinética vai englobar aí, absorção, distribuição, metabolização, que a gente vai falar, e eliminação. Então, tudo isso daqui a gente envolve farmacocinética, A dose foi administrada, foi absorvida, teve uma concentração do fármaco na circulação sistêmica, daquela dose que a gente administrou daquele medicamento, aí ele vai ser distribuído para os tecidos, vai ter uma concentração desse fármaco lá no sítio de ação, naquele receptor, naquele tecido, e além disso, ele vai ser metabolizado justamente para quê, gente? Para ser excretado. E aí daqui para baixo, a gente vai falar mais para frente, a gente já começa a entender a farmacodinâmica. Fonte lá do Katsung. Então, fiquem atentos depois nisso daqui, porque eles podem brincar na prova assim, Fármaco metabolizado ou excretado, está relacionado a que processo? Segundo o livro, está aqui, que veio da eliminação da concentração do fármaco na circulação sistêmica. Então, tá? Gravem isso daqui.
Então, ó, existem, né, parâmetros farmacocinéticos lá da farmacologia. Então, a gente não pode esquecer que ela é dividida nessas 4 etapas: absorção, distribuição, metabolização ou biotransformação e excreção. E alguns parâmetros que a gente vai estudar, mas o nome, né, todo mundo aqui é farmacêutico, já fica bem subentendido. Que é o quê? Forma farmacêutica, né, como que é esse medicamento que está sendo administrado, a via de administração, se é parenteral, se é via enteral, o tempo de meia-vida, conceito muito importante que às vezes a gente esquece, mas isso daqui cai em prova. E a quantidade da droga no corpo, né? A gente vai falar mais para frente de volume de distribuição. Então, qual vai ser a concentração daquele medicamento lá no nosso organismo? E aí, como que esse medicamento ele vai chegar naquele tecido, como que ele vai ser absorvido, como que, né, ele vai ter de fato ali interação para ocorrer um processo farmacodinâmico? Muito básico, né? A galera da química aí vai pegar aqui meu pointer e vai falar: me dá isso aqui que você não sabe o que você está falando. Mas difusão simples, difusão facilitada, filtração e transporte ativo. Por incrível que pareça, também cai em prova. Então vamos passar rapidamente. O que é a difusão simples? A passagem, né, dessas substâncias de um meio, né, a favor do gradiente de concentração, passando aí, ó, diretamente pela camada, né, bicamada lipídica. Já quando a gente fala de difusão facilitada, eu preciso do quê, gente? De um carreador, de uma proteína transmembranar, para poder passar essa molécula de um lado para o outro. Porém, o que tem aqui uma questão na prova, que eles brincam? Tem gasto de energia? Não tem gasto de energia. Então, na difusão facilitada, a gente tem uma proteína transmembranar, mas a gente vê que, ó, não tem quebra de ATP. Quando tem quebra de ATP, aí a gente já está falando de um transporte ativo, tá? Então, não esqueçam disso. Uma questão que eu vi uma vez, e que cai também em concurso, é com relação à conformação do canal. Não sei, a galera da química se já escutou falar, dependendo da substância, né, principalmente íons, quando passa por essa proteína transmembranar, ela muda a conformação da proteína transmembranar. Então fiquem atentos, porque isso daí é raro de ser cobrado, mas acontece também, tá? A gente vê aqui que muda um pouquinho da conformação do canal. Então, ó, um resumão. Transporte através da membrana, ativo e passivo. O ativo, a gente tem aí, ó, primário, ativo primário ou direto, e também tem o ativo secundário. Não costuma cair isso daqui muito em prova, não. Mas só para vocês entenderem, o transporte ativo secundário, isso não está escrito no slide. Ele é aquele que acontece sem gasto de energia. Fiquem muito atentos a isso, porque apesar de ser ativo, ele não tem quebra de ATP. Ele acontece por conta de um gradiente de concentração que veio do transporte ativo primário. Então é basicamente assim, eu tinha a bomba de sódio, potássio e ATPase funcionando, né, colocando ali sódio, potássio, né, para o meio extra e intracelular, e esse gradiente de concentração me gerou mais sódio fora, potássio dentro, e aí o transporte ativo secundário ele ocorre como consequência do primário. Então é aquele sódio retornando para o meio intracelular através, né, dos resíduos que tinham ali do ativo primário. Tá? Não vejo isso daqui cair muito em prova não, mas como isso daqui já está ficando batido em concurso, vai que eles pegam, né, esse detalhezinho. Já passivo, a gente já falou, né? Difusão simples, difusão facilitada, canal iônico e aquaporina, que o nome já diz, né? A gente está falando aí do quê? Do processo de osmose, água. Então, agora vamos trabalhar cada uma dessas etapas. A gente já viu lá que a farmacocinética é dividida em quê? Absorção, distribuição, metabolização ou biotransformação e excreção. Então, a primeira dela, a absorção, está relacionado com o conceito do livro, ó, passagem da droga do seu local de administração até a corrente sanguínea. Então, a droga foi administrada, chegou na corrente sanguínea, aí a gente começa a falar da absorção. E para esse processo ser absorvido, gente, ele precisa enfrentar algumas barreiras. Quais são elas? Ó, mucosa gástrica, barreira hematoencefálica, né? A principal aí dificuldade da galera que trabalha com pesquisa, ó, é o quê? Pegar medicamentos que atravessam a barreira hematoencefálica, a placenta, justamente para poder fazer o quê? Atravessar esses medicamentos aí, essas membranas. Ó, mais um conceito do livro. Principais formas por quais os fármacos atravessam a membrana. Então, de tudo aquilo que a gente estudou, se vocês verem lá uma questão, as principais que fazem esse processo de absorção: difusão através de lipídios e mediada por transportador. Tá bom?
Quais são os fatores que vão afetar essa absorção? Então, peso molecular, obviamente, se for uma molécula muito grande, vai ser mais difícil de passar, né, naquela bicamada. Tamanho da partícula, ionização ou polaridade, as cargas também influenciam, né? Não é à toa que a gente tem aí os canais iônicos. A integridade da superfície, vascularização, extensão da superfície, motilidade gastrointestinal, influência das refeições. Bem, as coisas meio que se conversam, né? Vocês podem ver que, assim, tudo aqui está interligado, mas é tudo que está lá no livro. Vocês verem, tipo, isso daqui é o que vai afetar a absorção. E a gente não pode esquecer isso aqui, ó. Galera da química, ó, quanto maior a lipossolubilidade, né? Ou seja, mais afinidade com o lipídio, maior vai ser a capacidade de permear as barreiras lipídicas, consequentemente, vai ser maior a absorção, porque a gente tem uma bicamada lipídica, então, né, ali vai ter afinidade entre essas moléculas. Fatores que vão afetar a absorção. Então, antes, ó, a gente viu esses aqui, aí eu destaquei esses aqui, ó, que esse daqui que é mais relevante, que é o que é mais cobrado em prova. Então, por isso que tem aí vários esqueminhas. pH. O pH é o que mais cai. Então, a gente sabe que tem substâncias, né, que são ácidos fracos ou bases fracas, que elas podem estar na forma ionizada ou não ionizada. Então, quando a gente tem um fármaco ácido, ele vai ser melhor absorvido no meio ácido. Quando eu tenho um fármaco básico, ele vai ser melhor absorvido no meio básico. Justamente para poder evitar o quê, gente? Essa questão da ionização. Então, aqui um exemplo, ó, se eu tenho um ácido, né, um fármaco que é ácido, ele vai ser melhor absorvido lá no estômago, tem aquele pH 2 ali, né, então a absorção dele vai ser melhor lá. Por outro lado, se a minha base é fraca, eu vou ter uma melhor absorção lá no intestino, tá bom? Não esquece disso. E aqui alguns exemplos, ó, de medicamentos que são cobrados como ácidos fracos e bases fracas nas provas. Então, ácidos, aspirina, penicilina, fenobarbital, varfarina, bases, morfina, atropina, nicotina e diazepam. Tá indo muito rápido? Pode seguir assim? Tá bom? É porque eu tô... Tá tranquilo, né? Essa matéria é mais de boa. É para ganhar tempo em sistema nervoso autônomo e sistema nervoso central, tá? Efeito de primeira passagem. Gente, tem uma questão na prova disso daqui que eu tava fazendo ontem e eu errei, hein? Então, pegadinha, prova do exército, eu vou fazer a questão com vocês depois. Fiquem atentos nisso daqui. Ao falar em absorção, a gente tem que lembrar do efeito de primeira passagem. Bom dia. A gente tem que lembrar desse efeito de primeira passagem. O que é o efeito de primeira passagem? Isso aqui vocês não podem esquecer, ó. Metabolização pelo fígado e pela microbiota intestinal em menor quantidade. Às vezes a gente fica ali na cabeça, fígado. Então também tem uma metabolização lá na microbiota intestinal, tá? E além disso, ó, antes que o fármaco chegue na circulação sistêmica, isso daqui é muito importante. É antes dele chegar na circulação sistêmica. Olha o que acontece aqui. O medicamento foi absorvido, né? Aí vai e trato gastrointestinal. Então ele vai passar ali, ó, estômago. Depois teve o esvaziamento gástrico. Logo ligado ao estômago, a gente tem o quê? Intestino delgado. Então, ele vai para o duodeno. Do duodeno, circulação porta-hepática. Segue para o fígado e depois, circulação sistêmica. Então, a circulação sistêmica, isso aqui que era a questão da prova do exército. A circulação sistêmica, ela está depois da circulação hepática e da circulação porta-hepática. Gravem isso daqui, porque às vezes a gente acha que já está ali, né, na circulação porta, já está na circulação sistêmica indo para o fígado, não. Circulação sistêmica, o conceito de circulação sistêmica, só depois dele passar da circulação hepática. E as vias de administração que estão sujeitas a esse efeito. Gente, muito importante. Ontem fiz uma questão sobre isso daqui também. Via de administração que estão sujeitas ao efeito de primeira passagem. Via oral e via retal. Via retal a gente sempre esquece, porque pensa, estou introduzindo um medicamento via retal, ele vai sofrer efeito de primeira passagem? Óbvio que não, o estômago está aqui em cima, o fígado está aqui em cima, mas ele sofre efeito de primeira passagem. Via sublingual, sofre efeito de primeira passagem? Não, questão da prova já acertaram. Era a questão que tinha lá da prova perguntando, né? A gente vai fazer essa questão depois, vocês vão ver que eles cobram isso. Mas tem, a nível de curiosidade, tem diferença a nível de percentual? O retal vai ser menos metabolizado. Em comparação com o oral, né?
Sim, justamente porque bateu ali no estômago, já começa a questão de acidez, então já começa a metabolizar, né? Já vai para essa circulação aqui de forma mais rápida do que via retal que vai ter que passar ali. Intestino grosso, intestino delgado, então tem um processo mais longo. A gente tem aí 7 metros de intestino comparado a, sei lá, bem menos aí, não sei o tamanho aqui, né? Acho que é 15 centímetros aproximadamente, até chegar no estômago, tá? Biodisponibilidade. Ontem eu fiz 4 questões de biodisponibilidade da prova do Exército, hein? A gente vai fazer no final, vocês vão ver. 4. O que é biodisponibilidade segundo Katsung? Porcentagem ou fração, né, do fármaco que alcança a circulação sistêmica. Ou seja, chegou, né, o fármaco na circulação sistêmica, tive um percentual dessa dose que chegou ali, alcançou a minha circulação, esse conceito é de biodisponibilidade. E aí a gente não pode esquecer isso aqui, ó. A biodisponibilidade, ela está relacionada à velocidade e à extensão da absorção do fármaco a partir de o quê? Uma forma farmacêutica tornando-se disponível no local de ação. Isso aqui é só um conceito, mas se a gente entender que a porcentagem que chega na circulação sistêmica, a gente já sabe que é um medicamento que foi administrado a partir de uma determinada forma farmacêutica. Entendeu? Opa, próximo. E aí, ó, vias de administração, gente. Então, a gente já viu que para ter o conceito de biodisponibilidade, a gente fala, né, de uma via de administração. Então, vamos entender essa via de administração. Tem 2 principais no organismo, que por mais que pareça bobo, às vezes a gente confunde. Eu vou dar um macete para vocês não esquecerem mais isso daqui. A gente tem a via enteral e a via parenteral. A via enteral, vocês vão lembrar que é tudo aquilo que está entrando, ó, pela boca. E a via parenteral é aquilo que você precisa puncionar. Então, você precisa, ó, de pegar um acesso ou, né, injetar alguma coisa. Então, é intravenosa, intramuscular, subcutânea, tópica, com exceção dessas aqui, tá? Mas em massa, vocês vão lembrar que tem o quê? Uma punção ali, uma agulhada na via parenteral. Já na via enteral, oral, sublingual ou a via retal. Só lembrar que é tudo aquilo que tá, ó, entrando. E aí, ó, vou passar direto nisso daqui, porque eu fiz essa tabelinha só para vocês lerem depois, tá? Mas aí tem... Essa tabelinha foi tema de uma questão na prova passada. É? E foi a letra mesmo. Tipo, a letra... Ah, verdade, eu botei essa questão. Verdade. Mas aqui depois vocês vão ler, né, vantagem e desvantagem. Mas assim, gente, tem coisas que são muito subjetivas, né? O que por exemplo... Qual a desvantagem de uma intravenosa? Todo mundo sabe, né? Vai causar dor, medo, fobia. Da intramuscular, a mesma coisa. Só que aí a gente não pode esquecer que quando a gente aplica direto na circulação sistêmica, quando a gente dá algo injetável, aí a gente já pode pensar que às vezes esse efeito pode ser mais rápido, pode ser talvez até irreversível. Então aqui no caso da intramuscular, a desvantagem é que é irreversível. Você vai pegar um paciente lá numa emergência, vai dar para ele um diazepam, não interessa. Você deu o diazepam para ele, aquele cara vai ter um efeito ali ansiolítico. É irreversível a ação desse medicamento, tá? Então depois vocês deem uma olhadinha aí que tem muita coisa. Ó, também aqui, isso aqui eu escrevi, peguei, copiei lá do livro, só para vocês lerem depois, tá? Vou passar direto. E a distribuição? Isso aqui é muito importante, gente. Cai muito nas provas. É o transporte do fármaco da corrente sanguínea para o tecido-alvo. Então, a gente viu aquele fármaco que chegou na corrente sanguínea e ele precisa atuar, né? Lá ter uma ação terapêutica, coração, intestino, aí a gente já começa a pensar que ele está na corrente sanguínea e sendo distribuído para o tecido-alvo, tá? E aí, além disso, eles podem circular no sangue na sua forma livre ou na sua forma conjugada. Livre, a gente tem aqui, ó, as moléculas livrezinhas. A forma conjugada é quando ele está associado com quem? Com uma proteína. Então, esse fármaco, ele está ligado com uma proteína e aí, consequentemente, isso daqui vai diminuir o quê? A gente vai falar, ó, o efeito terapêutico desse medicamento. Tá mais pra frente, na verdade. Então, falando com essa relação aqui, ó, da forma conjugada, a gente tem 2 tipos de proteínas plasmáticas que vão ajudar, né, na conjugação desses medicamentos. A primeira delas, a albumina. A albumina é a principal proteína plasmática do nosso corpo, ela é a mais abundante e ela carrega fármacos ácidos. Não esquece isso aqui, gente, eles brincam com isso, tá? Fármaco ácido. Já a glicoproteína ácida, ela vai carregar fármacos básicos, tá? Então são essas duas. Então, questão da prova, ó, que eu coloquei lá para vocês.
A gente vai fazer depois. Forma livre, forma conjugada. Se eu estiver falando da forma conjugada, existem duas proteínas. Albumina, glicoproteína ácida. É só você gravar assim, ó, glicoproteína ácida, ela vai se ligar a alguma coisa ácida? Não, ela vai se ligar a uma coisa básica, é o contrário, tá? Então, às vezes, fazer essa associação ao contrário, assim, me ajuda a gravar as coisas. A quantidade de fármaco que se liga à proteína, gente, recebe o nome de fração ligada ou fração conjugada. Já quando ele está não ligado, é a forma livre. E aí, a gente não pode esquecer disso daqui, ó. Quando a fração ligada, né, quando ele está ligado à proteína plasmática, a gente está nessa fração inativa. Quando ele está livre, ele está na fração ativa, tá? E aí, ó, duas situações clínicas muito importantes, né, que vão afetar aí na distribuição, já que a gente está falando dessa correlação com a proteína plasmática. Primeira delas, situação de hipoalbuminemia. O que é hipoalbuminemia? Baixa quantidade de albumina na circulação sistêmica. A albumina é a principal proteína plasmática para poder ajudar o quê? Na forma conjugada, no carregamento desses fármacos. Se eu estou com baixa albumina, isso daqui vai impactar inclusive no meu efeito terapêutico. E esse paciente vai ter algum impacto por conta, né, dessa baixa de proteína. Então, esses pacientes costumam ter, ó, reação adversa disso daqui. Edema. Edema é o principal caso clínico desse quadro de hipoalbuminemia. São pacientes que às vezes estão no quadro de subnutrição, tá? E aí tem essa baixa de proteína. Além disso, coadministração de 2 ou mais fármacos, ambos com alta taxa de ligação à proteína plasmática. Ou seja, isso aqui a gente está falando do sinergismo, né? Pera aí. Às vezes eu entro no modo relâmpago McQueen, gente. Eu sou conhecida assim, entendeu? Às vezes meus amigos, quando eu tô dando aula, o pessoal fala assim, meus alunos, tchau, aí eu já entendo. Entendi que falou tchau, eu tenho que... Para, Larissa, respira. Ó, então, gente, o que a gente falou antes? Fármaco livre tem efeito terapêutico. Fármaco ligado à proteína plasmática, ele tem um depósito temporário. Por quê? Ele está na forma inativa, ele está em algum tecido, ele não está tendo efeito terapêutico. Isso aqui é a parte mais importante disso daqui. Quando a gente tem um medicamento que ele tem baixa ligação à proteína plasmática, ele vai ter o quê? Um efeito mais intenso. Porque se ele tem baixa interação com a proteína plasmática, ele tende a ficar mais na forma livre. Então, ele tem um efeito mais intenso. Além disso, menor duração, porque ele ficou menos tempo retido naquele tecido, consequentemente, ele vai ter uma duração menor e, além disso, rápida eliminação. Por quê? Ele não ficou muito tempo ligado. Então, ele já fez o efeito terapêutico dele, ele já está pronto para ser excretado, tá? Além disso, né, outro exemplo. Alta ligação à proteína plasmática, ou seja, aquele medicamento está muito ligado à albumina. Consequentemente, ele vai ter um efeito menos intenso, porque ele não está na forma livre, ele está na forma conjugada, e aí ele vai ter um efeito mais duradouro e uma eliminação mais lenta, tá? Ó, dei um exemplozinho aqui. Na verdade, eu dei vários exemplos de... Não, acho que foi só isso. Exemplos para vocês verem depois, né, que costumam cair em prova. Então, um exemplo comum ocorre entre a varfarina e o anti-inflamatório não esteroidal. O que acontece? O anti-inflamatório não esteroidal tem mais afinidade à ligação à proteína plasmática, a albumina. E aí, o que ele faz? Ele desloca a varfarina e fica, né, na sua forma livre. Então, fiquem ligados com isso daqui, que é esse conceitozinho, né, de coadministração de 2 ou mais fármacos. Um pode acabar meio que deslocando a afinidade dele pela albumina ou pela glicoproteína ácida, tá, do outro medicamento. Então, essa interação aí, ó, é clássica. Volume de distribuição, gente. O que é o volume de distribuição? Então, até agora a gente já falou de absorção, né? A gente já falou aí de metabolismo de primeira passagem, a gente já falou de uns conceitozinhos por alto de metabolização, e agora a gente vai estar falando dentro ainda de distribuição, do volume de distribuição. Então, isso daqui já é o quê? É aquele volume, né, para conter a quantidade total do fármaco absorvido no corpo. Basicamente, o que cai é isso daqui, ó, a continha. O volume de distribuição é uma relação entre a quantidade do fármaco no corpo com a quantidade plasmática daquele fármaco. E aí o que vocês têm que ter na cabeça é o seguinte: se o VD é alto, significa que esses fármacos são muito distribuídos. Por outro lado, né, o inverso também é verdadeiro. Se o VD é baixo, significa que esses fármacos são pouco distribuídos.
Então, se atentem a essa relação aqui, justamente porque é uma continha, né? Então, quanto mais alto for essa quantidade de fármaco no corpo, né, maior vai ser a questão da distribuição dele. E aí, ó, falando ainda de distribuição, alguns medicamentos que sofrem essas distribuições e aí ficam retidos lá em alguns tecidos, gente. Tiopental fica retido no tecido adiposo, só alguns que eu tirei fonte, vozes da minha cabeça. Eu achei interessante colocar aí. Tiopental, tecido adiposo, cloroquina, ó, coloquei a cloroquina aí porque na época é tempos de Covid, vai que a galera resolve afinidade pela cloroquina. Fica acumulada na retina, a amiodarona, fígado, pulmão e tecido adiposo, e a gente vai falar na próxima aula, né, tetraciclinas, aí os antibióticos, ossos, dentes, né, à toa que o principal efeito adverso aí deles também, né, quando a gente fala da arcada dentária. E aí, obviamente, isso daqui está relacionado ao quê, gente? A distribuição também. Por que esses fármacos ficam acumulados no tecido? Porque ele teve uma alta afinidade com a proteína plasmática e ele está retido ali naquele tecido. Então, obviamente, ele vai acumular e isso daqui pode me levar até a um efeito adverso. Tá bom? Um esqueminha aqui só para ter uma imagem. Ó, fatores que vão interferir nessa distribuição, então. Esses negocinhos assim, ó, fatores que vão interferir... É sempre muito importante, tá? Primeiro, metabolismo de primeira passagem, a gente já viu, né, que ocorre principalmente em quais vias? Via oral e via retal. E a solubilidade, a característica físico-química dos fármacos, a gente viu lá atrás, né, que quanto mais lipossolúvel, mais um medicamento, melhor vai ser a difusão dele, o transporte através da membrana, então ele vai ser melhor distribuído, melhor absorvido. Então a característica físico-química desse medicamento interfere na distribuição. Ó, a permeabilidade por barreiras espessas. Então a gente viu, né, barreira hematoencefálica. Gente, o medicamento atravessar o sistema nervoso central é muito difícil. Quem lembra aí, ó? Pia mater, dura mater, aracnoide. A gente tem 3 barreiras para poder enfrentar, né, essa passagem desse medicamento. Então a permeabilidade por barreiras mais espessas acaba sendo mais difícil também. Fluxo sanguíneo também é um fator importante que atrapalha na distribuição e a ligação com as proteínas plasmáticas, principalmente quem? Albumina e glicoproteína ácida, tá? Não confundam, que tem afinidade por substância básica. Biotransformação ou metabolização, né? Também é chamada assim. Gente, alguma dúvida até agora? Absorção, distribuição, alguma dúvida? Foi? Então, ó, vamos entrar aí, ó, biotransformação, né, ou metabolização. Gente, isso aqui a galera às vezes confunde pra caramba. A metabolização ou biotransformação, ela faz o seguinte, a principal finalidade dela, segundo Katsung, conversão dos fármacos em moléculas mais polares, mais solúveis e menos lipossolúveis, tornando as moléculas inativas. Aqui a gente já começa, depois da biotransformação, a gente está caminhando para qual etapa? Para a excreção. Vocês concordam? Então, se eu quero excretar esse medicamento, vocês concordam que se eu deixar ele muito lipossolúvel, ele vai ter mais afinidade pelo tecido? Ele vai ter mais afinidade, né, em difusão aí através da membrana? Então, não é legal. Eu quero na biotransformação deixar esse medicamento cada vez mais o quê? Polar. Menos lipossolúvel, mais hidrossolúvel. Justamente para que ele se tornar mais inativo e eu conseguir excretar ele. Porque aqui ele já conseguiu, né, ter a forma livre dele, ele já conseguiu ter o efeito terapêutico dele. Então agora a gente começa a caminhar para o processo de excreção. A gente não pode esquecer, ó, o fígado é o principal local de biotransformação, mas isso aqui, ó, isso aqui que é o que eles brincam. Aí você vai lá, só o fígado sofre biotransformação. Não. Também pode ocorrer em outros tecidos como rim e intestino, tá bom? E aí, ó, a gente não pode esquecer, quando a gente fala de biotransformação, né, do complexo aí, ó, citocromo P450. Então, ocorre no fígado sobre a ação, né, desse complexo, né, do sistema microsomal citocromo P450, as famosas CYPs
né? Temos várias, CYP3A4, que vocês devem ter escutado o Diego falar bastante, né? Mas, enfim, tem aí a citocromo P450 que a gente aplica mais aqui para farmacocinética. E aí ele é biotransformado, né, em outros tecidos como rim, pele, pulmões. Então o esqueminha aqui, ó, a gente tinha um fármaco, né, foi para o fígado, CYP agiu. CYP agiu, a gente pode ter um metabólito inativo ou um metabólito ativo. Mas o que é mais comum aqui? Eu tenho um inativo ou tenho um ativo? Isso aí, não pode esquecer disso. Mas também pode ocorrer de um metabólito ativo. Alguém sabe um exemplo? Os profármacos. Não vamos esquecer disso, tá? Então, a gente, quando trabalha com profármacos, a gente já pensa num mecanismo totalmente diferente. E aí, a gente já mexe um pouquinho nesse conceito aqui de biotransformação. E vai acabar o tempo aí, ó. Vou encerrar aqui para seguir. Gente, ó, já entendemos que citocromo P450 ajuda na biotransformação desses medicamentos, né? E que ele pode atuar lá principalmente rim, fígado, intestino. Mas só que aí a gente está tentando botar esse fármaco numa forma menos, né, lipossolúvel, mais polar, mais hidrossolúvel, mais inativa. Concorda? Só que para isso acontecer não é do nada. Isso daqui é dividido em algumas fases. Então a gente não pode esquecer das fases da biotransformação. E ela ocorre em duas fases. Fase 1, fase reativa. Fase 2, fase de conjugação. Fase 1, a gente tem aí esses processos, ó, oxidação, redução ou hidrólise, né? Galera da química aqui que vai saber, né? Porque eu já esqueci isso aqui há muito tempo. Mas, enfim, ocorre esses processos aqui. E aí a gente tende a o quê? Aumentar a hidrossolubilidade para a fase 2, justamente para facilitar a conjugação. Que vai acontecer principalmente com quem? Com o ácido glicurônico. Então, a gente fez aí essas duas fases de biotransformação, aí esse fármaco começa a ficar o quê? Ó? Um metabólito mais hidrossolúvel, justamente para ele ser excretado, tá? E aí, ó, só mais um esqueminha. Então, fase 1, oxidação, redução, hidrólise, fase 2, conjugação, tá? Aqui a gente vai ter interação, né, com ácido glicurônico, vão produzir metabólitos mais, ó, hidrossolúveis. Aqui, gente, olha o que eu falei para vocês antes, ó, na fase 1, podem transformar drogas inativas em drogas ativas, que são a questão lá dos profármacos. Por isso que tinha aquele esqueminha lá da citocromo P450, que pode transformar tanto inativo como ativo, com exceção aí dos profármacos. Então, de novo, ó, só de forma mais resumida, tá? Ó, não podemos esquecer que a principal atuação da citocromo P450 é quando a gente fala aqui da fase 1, e fatores que vão afetar o metabolismo desse fármaco. Variabilidade genética, a gente tem aí medicamentos, né? Isso é importante, pontos importantes. Principalmente os IECAs e os medicamentos que são bloqueadores do receptor de angiotensina. Eles são medicamentos que são contraindicados para a raça negra. Justamente porque tem aí uma questão de variabilidade genética que diminui a absorção e o efeito terapêutico desses medicamentos. Então, variabilidade genética é importante, fatores mórbidos, né, comorbidades vão afetar também isso daqui, idade e interação medicamentosa. Gente, lá na minha página eu liberei um guia de interação medicamentosa. Quem, né, não é meu seguidor aí, quem ainda não recebeu, pode me mandar mensagem lá que depois eu mando. Então, tem muita coisa de interação medicamentosa para vocês aprenderem. Por quê? Isso aqui é muito importante. Quando a gente tem, né, esses fármacos que sofrem interação medicamentosa, eles podem provocar, né, indução ou inibição enzimática. Se eu tenho um medicamento, né, um medicamento que está sofrendo indução enzimática, né, de um medicamento A para um medicamento B, o que isso aqui vai acontecer? Eu estou induzindo a atividade enzimática, ou seja, eu estou induzindo a atividade da minha CYP. Então, eu estou aumentando a síntese e a atividade da CYP, consequentemente, eu estou aumentando a metabolização daquele medicamento e eu vou fazer o quê? Diminuir o efeito terapêutico, porque eu estou caminhando aí para eliminação. Então, gente, vários conhecidos aqui hoje, nossa, eu estou adorando isso. Então, eu vou acabar diminuindo o efeito terapêutico do meu fármaco B. É só vocês lembrarem, estou ativando, né, eu estou favorecendo o processo de indução enzimática, consequentemente, eu estou diminuindo o efeito terapêutico, porque eu estou caminhando mais para excreção, tá? Por outro lado, se eu estiver fazendo uma inibição enzimática, ou seja, eu vou diminuir a capacidade ali do citocromo P450, eu vou bloquear a CYP,
vou diminuir o metabolismo do meu medicamento. Se eu diminuo o metabolismo, eu estou fazendo o quê? Aumentando o efeito terapêutico. Então, aquele medicamento, ele vai estar mais tempo ali, né, nos processos de absorção e distribuição e menos no de metabolização. Consequentemente, ele vai ser menos excretado. Tomem cuidado com isso aqui, tá? Isso aqui cai na prova, vocês vão ver. Porque existem medicamentos... Cadê? Eu coloquei aqui, ó. Existem medicamentos que são indutores e inibidores enzimáticos. Então, assim, anote isso aí, porque isso aqui é o que mais cai. A fenitoína, gente. A fenitoína, né, a gente vai estudar aí da classe dos anticonvulsivantes, ele é um forte indutor enzimático. Então, um exemplozinho que eu trouxe, ó. Se ela é usada em conjunto com o omeprazol, o que ela vai fazer? Aumentar a metabolização do omeprazol, diminuindo o efeito terapêutico dele. Então, eu estou induzindo a metabolização do outro medicamento que está sofrendo uma interação com ele, consequentemente, eu diminuo o efeito terapêutico dele, porque ele vai estar mais próximo do processo de excreção, tá? Simvastatina e amlodipino. Ó, o amlodipino vai atuar como inibidor metabólico da simvastatina. Então, aqui vocês têm que saber, ó, fenitoína, indutor enzimático. Simvastatina, né, e amlodipino. O amlodipino é inibidor da simvastatina. E o último, clopidogrel e omeprazol. O omeprazol é um inibidor enzimático e o clopidogrel é um profármaco. Então, né, quando a gente associa os dois, o uso concomitante dos fármacos impede a conversão do clopidogrel em seu metabólito ativo. Tá? Daqui, gravem a fenitoína. Cai em várias provas anteriores aí, provas do exército. O omeprazol parece ser importante também, porque geralmente a pessoa toma um monte de medicamento. Exatamente. Uhum. Isso é clássico, isso daí acaba gerando uma patologia. Às vezes o uso crônico do omeprazol faz pior do que aquele quadro gastrointestinal ali que o paciente está. Justamente porque ele vai funcionar como o quê? Um inibidor enzimático. Então você está dando um medicamento que é um inibidor enzimático e esse paciente está tomando um medicamento para tratar outra coisa, essa outra coisa não vai ser tratada por quê? Porque o omeprazol vai estar diminuindo aí a atividade terapêutica do outro medicamento. Por isso que geralmente quando os médicos passam antibiótico, eles não prescrevem o omeprazol. Arrasou, é isso aí. É por isso mesmo, porque ele pode acabar o quê? Deslocando a ação, né, do outro medicamento. Enfim, você só vai dar o omeprazol para o paciente quando ele estiver realmente com uma irritabilidade gástrica muito grande, quando o efeito adverso do medicamento for muito acentuado. Aí você vai tratar aquilo dali. Se não, você não vai dar o omeprazol para ele junto com o antibiótico, porque ele vai acabar inibindo ali o efeito do outro. É bom a gente associar assim que aí não esquece mais. Fale. Os inibidores da bomba de prótons, tipo assim, o pantoprazol celular, tem uma ação similar desse produto? Todos. Você viu lá o Zol? Omeprazol, pantoprazol, acho que tem Zol. Vocês vão pensar que eles são inibidores enzimáticos, tá? Justamente por causa disso, a maioria deles são contraindicados na associação com outros medicamentos. Foi? Então, ó, um esqueminha aqui lá do livro, só para a gente contextualizar alguns exemplozinhos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a prednisona, o metabólito ativo, depois que sofreu o processo de biotransformação pela citocromo P450, vai se tornar a prednisolona. Aí, por isso que existe a prednisona e a prednisolona, né? Paciente que tem um problema hepático, você vai dar para ele a prednisona ou a prednisolona? Isso aí. Por quê? Porque você vai evitar com que aquele medicamento, né, passe ali, né, diminui o efeito de primeira passagem, diminui a metabolização hepática, e aí... Isso aí, para muitos idosos. Então, você já dá esse medicamento na forma ativa para o paciente. Então, eu tenho cirrose hepática, eu tenho esteatose, aí você vai e prescreve. Tem aquela diferença de infantil adulto Também tem essa questão aí. Justamente porque a criança tem um metabolismo, né, menos acelerado do que o adulto. Ó, paracetamol, gente, clássico. Paracetamol, ele tem aí, né, o metabólito dele é forma ativa e tem o metabólito tóxico, que é, né, o N-acetil P-benzoquinona. E aí, por isso, né, que a gente fala que o paracetamol, principal causa dele aí, né, de efeitos indesejáveis é a questão hepática, né? Ele pode causar cirrose hepática, ele pode prejudicar o fígado. E aí tem gente que tem cefaleia e toma de 3 vezes por dia paracetamol. Tempo de meia-vida. Então foi, gente, tudo até aqui. Esse negócio de indutor, inibidor, isso aqui é um pouquinho
Chato, complicadinho, confunde. Mas é só vocês pensarem. Se eu estou induzindo a ação da enzima, eu estou favorecendo qual processo? Metabolização. Eu estou favorecendo a biotransformação. Se eu estou favorecendo a biotransformação, logo depois da biotransformação vem o quê? A excreção. Então, se eu estou favorecendo isso, eu vou deixar esse fármaco menos ativo, porque eu vou estar caminhando aí para ele ficar mais lipossolúvel, menos lipossolúvel, mais hidrossolúvel, e aí ser melhor excretado, tá? Tempo de meia-vida, gente. Conceito do livro, ó, é a medida de tempo, trata-se do período necessário para que metade da concentração do fármaco administrado seja removido do organismo. Então, a gente já fala, né, quando aquele medicamento aqui, ó, atinge a metade da concentração dele para ele conseguir ser administrado para o eliminado do organismo. Muita gente também confunde isso daqui. Não costuma cair muito em prova, mas às vezes aqueles 1, 2, 3 pega a gente nisso. E a excreção. Último processo o quê? Dos parâmetros, a última etapa lá dos parâmetros farmacocinéticos. Então, a gente já viu a absorção, né? A gente viu aí que os medicamentos podem ser absorvidos e atingir, né, a circulação sistêmica. A gente já viu, né, a distribuição, ou seja, a afinidade daqueles medicamentos pelas proteínas plasmáticas, a albumina, a glicoproteína ácida, vai deixar ele na forma mais ativa, na forma menos ativa. A gente falou da biotransformação, principalmente por conta do complexo, né, das CYP, P450, e agora a gente vai falar da excreção. Quando esse fármaco for excretado, gente, ele vai estar na forma mais hidrossolúvel ou menos hidrossolúvel? Mais hidrossolúvel. Justamente porque eu quero deixar essa molécula mais polar para ela ter menos afinidade pelo tecido e conseguir ser excretada, tá? Então, é a passagem do fármaco da circulação sanguínea para o meio externo. Esse medicamento que vai ser excretado, ele já sofreu o quê? Fase 1 e fase 2, lá da biotransformação. E aí, ó, dica, nem sempre os fármacos para serem eliminados devem sofrer biotransformação, pois aquelas substâncias que são naturalmente polares podem ser eliminadas na sua forma inalterada. Então, existem medicamentos que têm dificuldade em ter uma ação terapêutica, justamente porque eles são moléculas mais polares. Então, ele já pode ser mais facilmente excretado. Vitamina C. Vitamina C. Aí, perfeito. Por isso que a gente fala que vai tomar para melhorar colágeno. Ah, cala a boca, eu sou farmacêutica, você não sabe o que você está falando. Gente, eu vi esses dias uma cirurgia, esse aí foi o auge. Na cirurgia, o médico chegou para o paciente e falou: agora você tem que tomar a vitamina C, porque a vitamina C vai ajudar a sintetizar colágeno. E o colágeno é importante para fazer agregação plaquetária. Eu falei, cara, mas ele falou uma sequência de coisa, assim, nada a ver. Acredita. Aí vai eu chegar pro cara e falar que você tá errado. Ele ia dar 2 tapas na minha cara e falar que errada tá você. Aí, ó, as principais vias das quais as substâncias e seus metabólitos são removidos do corpo, gente. Então, a excreção vai acontecer principalmente, né, do rim, na urina, a gente elimina medicamentos, né, metabólitos, medicamentos, sistema hepatobiliar e os pulmões, né. A gente tem aí, ó, anestésicos voláteis, quem lembra aí, óxido nitroso, importante, utilizado aí, né, pela galera da odonto para fazer sedação acordada. É um medicamento que é eliminado por via pulmonar. Processos determinantes para a etapa de excreção renal, gente. Filtração glomerular. Peraí. Então, ó, filtração glomerular, secreção tubular e difusão pelo túbulo renal. Gente, tudo isso daqui, às vezes a gente esquece. Isso daqui está acontecendo lá no néfron. Néfron é a unidade formadora de urina, a menor unidadezinha ali, ó, né, do rim. Então, lá no néfron, a gente tem o processo de filtração, secreção e difusão. Quando a gente fala de filtração glomerular, aqui o néfronzinho aqui, ó. Né? Esse aqui é o néfron. A filtração glomerular acontece logo aqui em cima. Vocês lembram que na filtração glomerular, aqui não passa proteína? Se o paciente passar a proteína que ele está com uma patologia, ele vai desenvolver proteinúria. Então, o que acontece na filtração glomerular? Não é efetiva para fármacos com extensa ligação às proteínas plasmáticas. Se ele está muito ligado à proteína plasmática, obviamente, essa proteína que está com esse fármaco não vai sofrer a filtração no glomérulo. Então, é um processo determinante para a excreção renal. A forma livre, né, é a ideal aí para poder sofrer a filtração glomerular para ser excretada.
Secreção tubular. Então, a secreção já é aquele processo aqui, ó. Aqui em volta desse néfron, essa imagem aqui tá meio ruim, mas aqui em volta costuma ter um capilar, né? Que tá envolvendo ele aqui. Aí, o que acontece? Esses medicamentos que estão nesse capilar, ou seja, tá nesse sangue, ele começa a secretar, por isso que é secreção. Metabólitos aqui dentro desse néfron. E aí, gente, é um mecanismo mais eficaz de eliminação renal. Por quê? Você já pega aquele medicamento, tira da corrente sanguínea, tira do capilar, secreta ele no néfron. Secretou ali no néfron, o medicamento caiu aqui, ó, no túbulo proximal, na alça, no túbulo distal, pronto. Ducto coletor, uretra, excretado. Tá? E aí, ó, é realizado por meio de transportadores. Por que transportadores? A secreção vai acontecer. Vocês lembram? Lá quando a gente fala de diurético, NKCC, né, que é ali o principal, um dos principais transportadores que tem da classe dos diuréticos. A gente tem também o NK, né, a gente tem a hidroclorotiazida. São medicamentos que vão ter mecanismo de ação inibindo aqui, ó, a secreção tubular. A gente vai falar disso no próximo sábado. É realizada por meio desses transportadores, tá? E a difusão pelo túbulo renal. Fármacos se ionizam e permanecem no túbulo para serem eliminados. Ou seja, fez o transporte, né, de difusão aqui normal. Passou na cápsula de Bowman, passou do glomérulo, veio o túbulo, vai ser excretado. Então, ó, quais são agora as porções desse néfron? A gente tem a cápsula, onde vai ter a filtração de todas as substâncias de baixo peso molecular. Por que baixo peso molecular? Aqui no glomérulo, a gente não vai passar proteína, né? A gente já sabe que se passar proteína vai ter proteinúria e a gente não vai passar substâncias muito grandes. Então, tem que ser filtrado substâncias de baixo peso molecular. Quando a gente vem para o túbulo proximal, secreção de algumas substâncias, alça de Henle, reabsorção, túbulo distal, excreção passiva e reabsorção, e ali no ducto coletor, só reabsorção de água. Aí, gente, falando agora do pH da urina. Quando um fármaco é ácido, ele é eliminado em meio básico. E quando um fármaco é básico, ele é eliminado em meio ácido. É ao contrário, tá? É justamente porque, se você deixar, né, eu até coloquei aí, ó, o pH urinário pode afetar a excreção renal das drogas, a alcalinização da urina favorece a excreção de fármacos ácidos e a acidificação na parte básica. Quanto, né, mais aí ionizável, né, mais esse medicamento estiver na forma ionizada, enfim, vai aí atrelar, né, favorecer justamente esses processos de excreção, seja da substância ácida ou da substância básica. Foi até agora? Então tá. Quais as principais características para o fármaco ser eliminado na urina, gente? Então aqui, ó, é só você lembrar lá das etapas de biotransformação, né? Esse medicamento ele tem que ser mais polar, ele tem que ser mais hidrossolúvel e ele tem que estar, ó, ionizado no pH do meio. O que que esse ionizado no pH do meio quer dizer? Ácido eliminado em meio básico, básico eliminado em meio ácido. Tá? Depuração ou clearance, né? Também é chamado assim, conceitos importantes aí que às vezes caem. Ih, me babei. Ó, parâmetro que expressa a eficiência de eliminação irreversível da droga do corpo. Então, bom dia, claro. Pode vir. Ó, então, parâmetro que vai, né, expressar aí a eficiência da eliminação desse fármaco. Isso aqui às vezes cobram na prova, gente. E a gente esquece o que é o clearance, tá? Então não esquece. E aí, né, a depuração, ela é a soma, né, de vários clearance, vamos dizer assim. Então ela é formada pelo clearance hepático, clearance renal, clearance pulmonar, clearance de outras vias, que são vias que são fontes de quê, gente? Vias que sofrem a excreção, né, desse fármaco. Então, se a gente está falando que a depuração ela é um parâmetro que vai expressar a eficiência da eliminação irreversível da droga do corpo, obviamente, quando eu for calcular isso, eu tenho que quantificar todas as possíveis vias de excreção desse medicamento. Bioequivalência. Ó, então, o que é o conceito de bioequivalência? Então, agora, encerramos isso daqui, tá, gente? A gente já fechou absorção, distribuição, metabolização e excreção. Ficou alguma dúvida? Tem tudo na apostila, mas depois se tiver com alguma dúvida, alguma coisa, só me chamar. Ó, agora a gente vai falar de parâmetros farmacocinéticos. Alguns conceitinhos que costumam cair nas provas e aí a gente às vezes dá bobeira. O que é a bioequivalência? Pessoal aí, ó, a nossa doutora, nosso químico, nosso outro químico aí, ó, já deve ter feito isso daqui à beça, né?
Então, os parâmetros de bioequivalência é quando a gente fala, né, tivermos o mesmo ingrediente ativo e forem idênticos em potência ou concentração. Então, aqui a gente tem um medicamento original na linha azul e um medicamento bioequivalente. Isso daqui que me gera isso daqui, ó, medicamentos intercambiáveis. Então, quando eu tenho um medicamento de referência, ele é intercambiável com o meu genérico. Por quê? Fez um estudo de bioequivalência e viram que eles estavam na mesma forma farmacêutica, na mesma, aqueles todos os parâmetros lá, a mesma dose. Então, eles são intercambiáveis. Assim como com um medicamento similar, o de referência também vai ser. Por outro lado, ó, não esqueçam disso daqui. Quando a gente fala, né, do medicamento similar com o medicamento genérico, eles não são intercambiáveis, ou seja, o resultado deles, os parâmetros de bioequivalência, não foram, como eu posso dizer, bioequivalentes, né? Não foram bioequivalentes. Gente, farmacocinética, alguma dúvida? Foi tudo. A gente acha que é bobo, né? Mas quando vê assim, é coisa pra caramba de farmacocinética. Então, ó, encerramos farmacocinética. Agora a gente vai pegar a farmacodinâmica. Foi? Tá feliz, contente, tá com cara de que vai gabaritar essa parte na prova, ó. Vi um sorriso, uma serenidade no sorriso da pessoa que vai acertar. Ó, vai acertar tudo de farmacocinética. Mas pior que cai, e é a parte que a gente não estuda. A gente pega e fala assim, não, vou gravar todos esses 100 antibióticos. Aí tu esquece o que é um tempo de meia vida. Aí tu olha e fala assim, porra, não acredito, cara. Eu esqueci. Cara, eu fiz uma questão ontem, eu botei no simulado, vocês vão ver, que perguntava assim, era do Exército. Marque as 4 etapas da farmacocinética. Eu falei, não acredito. Não acredito. Aí tinha lá. Mas era do Essex, né? Antigamente. A ordem. Isso aí também é sacanagem, né? Isso aí também é sacanagem. Mas eu acho que foi essa. Botaram um desenho. Você tinha que ver qual era a ordem certa. Sim. Mas isso cai. Por incrível que pareça, isso cai, cara. Então, farmacodinâmica, ó. Então, farmacocinética a gente já viu que é organismo, fármaco. Então, agora farmacodinâmica a gente vai ver o contrário. Fármaco no organismo. Ou seja, antes a gente estava estudando tudo aquilo que o meu corpo, tudo aquilo que as minhas enzimas, né, o fígado, o rim, as vias, enfim, tudo fez com o meu medicamento. O organismo fez com o medicamento. Agora, o que esse fármaco, como que ele vai agredir, como que ele vai atuar no meu organismo? Então, a farmacodinâmica é um ramo da farmacologia que possui objetivos de estudar as interações com alvos moleculares e efeitos do fármaco. Copia e cola lá do Katsung, tá? Isso aqui é o que o livro está falando. Envolve o estudo do mecanismo de ação. Então, aqui a gente já vai ver mecanismo de ação, agonista, antagonista, tudo isso daí. Por quê? É o fármaco chegando no meu tecido-alvo. É o fármaco chegando no meu receptor e fazendo o meu efeito terapêutico. Então, ó, se eles vão agir em receptores, em enzimas, em canais, introdução de sinal, potência, nananana. Então, o que é um fármaco? Qualquer substância que vai alterar, né, a minha função biológica. E aí, ó, para que um fármaco consiga desencadear um mecanismo de ação, consequentemente um efeito terapêutico, ele precisa se ligar a um receptor. Efeito, isso aqui é o quê? Chave fechadura, né? Então, aquele medicamento, né, chave fechadura lá do ensino médio. Porra, Larissa, tô fazendo uma prova do Exército, me traz chave fechadura, é foda. Mas nada mais é do que isso, né, gente? Ele tem que interagir com aquele receptor. E aí, ó, para interagir com esse receptor, ele deve ter tamanho, carga elétrica, formato, composição anatômica, tudo apropriado, né? Ele tem que ter uma compatibilidade com aquele receptor para esse medicamento atuar. E aí, o fármaco, quando ele chega no receptor, vai ter uma via de sinalização, vai gerar uma cascata de sinalização, consequentemente a gente vai ter um efeito biológico. E aí, 2 conceitos importantes que vêm, né, desses mecanismos, desses efeitos. Esses medicamentos, gente, ele tem que ter seletividade, né, extremamente seletivos. Por quê? Se eu tenho o GABA, ele vai atuar no meu receptor GABAérgico. Se eu tenho o cloro, ele vai atuar no receptor de cloreto. Então, eles são extremamente seletivos, extremamente específicos. E, além disso, quando a gente fala da interação desse fármaco com o receptor, a gente tem aí a janela terapêutica, que é, né, Felipe, vem dar aula aqui no meu lugar agora. É aí, né, a questão, né, o tempo de ação desse medicamento, né, a janela desse medicamento no organismo. Então, a seletividade, ó, gente, isso aqui, ó, por que os medicamentos geram efeitos adversos? Por que eles geram, né, coisas desagradáveis para o nosso paciente? Quanto mais seletivo um medicamento, né, ou seja, menor a ação em grupos de receptores, menos efeitos adversos.
Por quê? Se eu tô pegando aquele medicamento e ele é seletivo beta 1, seletivo beta 2, ele só vai atuar naquilo dali. Porém, se é um medicamento de amplo, né, espectro, que pega aí todos os receptores beta, todos os receptores alfa, consequentemente eu vou ter mais efeito adverso. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. O propranolol, né? O propranolol, ele é um medicamento que beta adrenérgico, usado aí, né, como antihipertensivo. Só que ele é seletivo? Alguém lembra? Ele não é seletivo. Ah, já sorriu ali, meu seguidor viu lá, ó, fez o quiz, já sorriu, já a serenidade da pessoa. Ele não é seletivo. Então, ele atua tanto em beta 1 como em beta 2. Ele é contraindicado para paciente asmático. Por que ele é contraindicado para asma? Porque beta 2, né, tá lá no pulmão, né, tende a ter um efeito aí, né, na musculatura brônquica, então, consequentemente, ele vai ser contraindicado para asma, porque o beta 2, com a ação do propranolol, vai gerar uma broncoconstrição. Então, por isso que tem os efeitos adversos. Seletividade, especificidade. Seletivo, específico, talvez tenha algum conceito aí de química diferente. Sabem aí dizer? Mas eu acho que talvez seja da molécula. Seletividade, especificidade. Mas, se eu não me engano, pode ser questões que diferem, tipo assim, da carga da molécula, alguma coisa do tipo com o receptor. Mas o conceito é a mesma coisa, entendeu? Se você está falando de um medicamento que é neurotransmissor GABA atuando no GABAérgico, ele é seletivo, ele é específico, tá? Para aquele receptor. Janela terapêutica, gente. Então, o que é a janela terapêutica? A faixa de doses de um fármaco que produz uma resposta terapêutica sem efeitos adversos inaceitáveis, ou seja, sem a toxicidade. Por que a gente fala dessa questão da toxicidade? Porque isso daqui está relacionado com o índice terapêutico. Diego deve ter falado isso aqui para vocês, né? Ou não, não falou? Por alto, né? Índice terapêutico. Sou fã do Diego, gente. Diego me deu aula durante anos e anos e anos. Índice terapêutico, gente, ele é calculado pelo DL50 dividido pelo DS50. Pelo amor de Deus, tatua isso aqui. Porque eles invertem e bota que é DE em cima e DL embaixo. Tá? Pelo menos nas provas de perito eles faziam isso. E aí, o DL, gente, é a dose que produz uma resposta letal. Ó, DL, L de letal. Em 50% da população. E o DE é a dose que produz uma resposta efetiva em 50% da população. Então, quando a gente for calcular isso daqui, índice terapêutico. Medicamentos com baixo índice terapêutico, gente. Olá. Bom dia. Medicamentos com baixo índice terapêutico. Ou seja, essa conta que eu fiz deu baixa. Quer dizer que a dose terapêutica dele é muito próxima da dose tóxica. Por isso que existem medicamentos que têm uma janela terapêutica estreita. E aí são contraindicados para alguns pacientes. Por exemplo, a digoxina. A gente sabe que a digoxina, ela tem uma dose terapêutica muito próxima da dose letal. Por quê? Quando foram calcular o índice terapêutico, viram, né, que ele tinha um índice terapêutico muito baixo, né? Essa conta aqui favorecia mais para a dose letal. Então tem que ter cuidado. Essa equação continua dessa forma? A DL50 não é mais utilizadora ainda. Olha. Ela continua sendo mais utilizada por conta desse matar metade da população, esse tipo de ensaio. Eu não ouvi falar sobre isso, não. Mas eu posso pesquisar e te falo no próximo sábado. Mas, assim... Eu sei que a definição tá no card. Tá lá no livro. Não sei, pode até ver se... Porque, assim, também tem uma coisa. Às vezes, isso aqui tá no livro. Aí mudou alguma coisa, mas a bibliografia é o livro. Então, se o cara botar isso aqui na prova, não adianta você entrar com recurso, porque a bibliografia vai ser do livro. Aí ele vai chegar e vai falar, mas eu não mandei você ler a RDC, entendeu? Tá bom. Mas eu vou pesquisar sobre isso aí depois. Então, já falamos da digoxina, ó. Já o medicamento que tem um índice terapêutico alto, ele tem o quê? A dose terapêutica muito distante da dose tóxica. Então, são medicamentos mais seguros. Por exemplo, os benzodiazepínicos, né? Então, vocês lembram? Benzodiazepínico, barbitúrico. Quem é que teria, né, vamos dizer assim, entre benzodiazepínico e barbitúrico, quem teria um índice terapêutico maior? Tá aqui, né? Por quê, gente? Porque ele é mais seguro. Os barbitúricos nem são mais muito utilizados, porque são medicamentos mais perigosos. Então, consequentemente, eles têm o quê? Menor índice terapêutico, tá? Ó,
Afinidade, né? Quando a gente fala desse conceito aqui, existe isso daqui que também está lá no livro, KD. O que é o KD? Constante de dissociação do complexo fármaco-receptor. Ou seja, a interação, né, do fármaco-receptor. Quanto menor é o KD, maior a afinidade. Por quê? Se eu estou falando de uma constante de dissociação, né, quer dizer o quê? Que a minha interação, a minha afinidade daquele fármaco-receptor vai estar sendo quantificada aí. A maior afinidade desse receptor com esse fármaco, porque ele dissocia menos. Gente, isso aqui, ó. Isso aqui cai pra caramba em prova. E às vezes a gente dá mole nesse gráficozinho aqui. Curva dose-resposta. O que a gente tem que pensar nisso daqui, ó? Tem o medicamento A e eu tenho o medicamento B. Primeira coisa que vocês não vão esquecer mais. A potência é o que a gente vai quantificar aqui embaixo. Ó, a potência é o que está por baixo, tá? Então, aqui embaixo a gente vai avaliar a potência, aqui em cima a gente vai avaliar a eficácia. Quanto mais próximo esse medicamento tiver, gente, do lado esquerdo, eu tô dando uma visão geral assim para vocês decorarem para concurso, tá? Depois eu vou explicar o conceito disso daqui. Mas o conceito é, quanto mais para cá essa curva tiver, quer dizer que esse fármaco A, ele é mais potente que o fármaco B. Por quê? Ambos chegaram à mesma eficácia, só que esse daqui precisou de uma dose menor. Ou seja, esse daqui, vamos supor que, sei lá, aqui era 50 miligramas e aqui era 100 miligramas. Então, quer dizer o quê? Esse medicamento atingiu a mesma eficácia que esse, só que com uma dose menor. Consequentemente, ele é mais potente, porque ele consegue ter um efeito terapêutico com uma dose menor. Então, não confundam isso daqui. Isso aqui cai em prova. Então, ó, tá escrito ali, ó, o fármaco A é mais potente que o fármaco B. Por quê? O fármaco A precisa de uma dose menor para produzir metade do seu efeito terapêutico. Tudo é quantificado na metade, né? Então, ele tem uma dose menor quando a gente compara a metade do efeito máximo, né, da eficácia. Fármacos A e B exibem a mesma eficácia, tá bom? Só que esse daqui com uma dose menor. Ó, de novo um outro exemplo. Só que aqui, ó, a potência de um fármaco é determinada por algumas coisas. Ou seja, tem a questão da dose? Tem. Mas alguns parâmetros vão determinar a potência desse fármaco também. Densidade dos receptores, eficiência dos mecanismos estímulo-resposta e afinidade pelo receptor. Apenas coisinhas que estão lá no livro, tá? Mas só para vocês botarem lá na cabeça, vai que ele coloca marca incorreta. Aí tem mais uma aqui, ó. Aí tudo isso aqui vai estar correto lá na prova. Então, ó, qual de todos esses aqui é mais potente, gente? Fala pra mim. Fármaco A. Por quê? Ele tá mais pra esquerda. Ele precisou de uma dose menor para ter o quê? A mesma eficácia. E qual é o menos potente? C. Justamente porque, ó, o fármaco C apresenta menor potência e menor eficácia. Então, fiquem atentos a isso aqui também. Esse daqui é mais potente? É. Só que esses aqui, ó, têm a mesma eficácia, porque eles atingiram o mesmo limiar aqui em cima, 100% do efeito biológico. Já esse fármaco C aqui, ele não atingiu o efeito biológico. Por quê? Alguma coisa impediu o efeito biológico dele. Aqui a gente pode estar pensando em algum inibidor enzimático, a gente pode estar pensando em alguma inibição competitiva ou alostérica. Enfim, alguma coisa impediu com que ele chegasse na eficácia dele. Tá? Ligação entre fármaco e receptor. Nem falar disso daqui, galera. Vocês aí sabem muito mais química do que eu. Mas, enfim, a ligação acontece por conta de algumas interações, né? A gente tem a ligação de Van der Waals, ligação de hidrogênio. Na minha época era ponte de hidrogênio, acho que nem usa mais, né? Morreu, né? Caraca, aí a gente vê que tá ficando velha. Que merda. Ó, ligação de hidrogênio, ligação iônica, ligação covalente. Então, tudo isso daqui está relacionado à ligação entre o fármaco e o receptor.